Gente, hoje eu estou aqui com a Mila Paz. Essa mulher é tanta coisa que eu tive que pegar até uma cola aqui. É empresária, administradora e atual secretária de Desenvolvimento Econômico de Salvador. Mila, seja muito bem-vinda. É um prazer te receber aqui no Vinhos e Talks. Obrigada, prazer é o meu. Sempre um prazer bater papos bons assim. Mila, e aqui a gente tem uma regra, né? Você já sabe, a gente tem que contar essa história regada a um bom vinho. Tudo bem vai pra fazer você? esse sacrifício. Então, gente, a gente está aproveitando aqui, claro, esse cenário lindo da Cervino e eu vou chamar o Rogério para ele vir aqui, né, trazer um bom vinho para a gente, que nisso ele é super especialista. Rogério, você pode vir aqui? Tudo bem, Mila? Tudo ótimo. Seja bem-vinda a Cervino em primeiro lugar. Obrigada. Tudo Rogério, muito obrigada. Nada. Estou Obrigada. servindo para vocês aqui um El Interminável. É um Nossa. blend de um Merlot, Pinot e um Sauvignon. A gente está Argentino. chique, viu? Fina, fina. Estamos aqui muito Chiquérrimas. bem servidos. Chiquérrimas. E esse vinho, claro, tem aqui para vender. Lógico, esse vinho tem um vinho para vender aqui. Mostra esse rótulo aí para o pessoal. Lindo. Lindo. Primeiro, é um rótulo lilás com uma dama da antiga. Uma dama, né, aqui fazendo toda a Fina, homenagem uma à lady, nossa uma convidada. lady, uma lady. É um rótulo, esse rótulo é de 2017, é um blend argentino que vocês vão adorar. Eu Ai. sou suspeito a dizer, mas tudo bem. Rogério, Sinta-se muito à obrigada. vontade. Obrigada. Muito obrigada. Então vamos já brindar Vamos lá, aqui. né? Começar experimentar. bem. Tintim. Tintim. Saúde. Nossa, maravilhoso. Ele tem um cheiro de couro, né, presente. Muito bom. Muito gostoso. Mila, então vamos lá. Mila, eu ouvi falar que você era uma aluna super estudiosa, que fez não sei quantos vestibulares. Me conta essa história. Bom, como boa pisciana, eu sempre fui um pouco... Me desafiava e, ao mesmo tempo, era indecisa em algumas coisas. Então, meu primeiro vestibular foi assim que eu terminei o terceiro ano, né? Eu tinha passado 8 meses na Austrália, nesse ano aí, no início do terceiro ano. Fui para lá para aprender inglês e vivenciar uma experiência no exterior. Cheguei faltando, 4 meses para o vestibular. Não sabia muito bem o que eu queria. Muito E nova, aí, né? Muito também. nova. E assim, naquela coisa de, tem que fazer, tem que fazer. Eu falei, meu pai, não vou fazer. Me lembro que eu falei, não vou fazer vestibular esse ano. Aí foi aquela coisa, porque eu sempre fui aquela boa aluna, a CDF, a melhor da turma. Então a cobrança é muito toda maior. certinha, coisa de menino, filho mais velho, né? Aí eu era toda certinha. E quando eu falei que eu não ia fazer vestibular, foi aquela confusão lá em casa. Não, faça, tem que fazer, nem que seja pra você ver como é a experiência do vestibular e tal. Eu falei, tá. Aí foi aquela coisa, vou fazer o quê? Meu Deus, não tinha a menor ideia do que eu queria. Menor ideia. E aí, como eu gostava muito eu me lembro que eu gostava de genética. Eu Nossa. tinha dado genética no segundo Tudo a ver com ano. o que você faz. Eu adorava genética, gostava de matemática, sempre fui apaixonada por matemática, mas gostava muito de genética. Falei, mas eu vou fazer biologia. Aí meu pai, meu Deus, biologia, o que você quer com biologia? Eu falei, vou fazer biologia, que eu vou trabalhar com o negócio de engenharia genética. Na época, tava super na moda esse assunto. Aí o meu primeiro vestibular foi para biologia. Fiz Nossa. biologia aqui na Bahia e, como ousada que eu era, fiz também lá na Unicamp. E aí, por uma pressão familiar, fiz medicina também aqui em Salvador, Nossa. na Baiana. Aí não passei medicina, passei nas 2 primeiras fases da faculdade de biologia. E aí, para minha sorte ou sorte, a segunda fase da federal daqui coincidiu no mesmo dia da Unicamp. E aí a prova era uma aqui e uma em São Paulo. Eu tive uma em Ribeirão Preto. Aí eu tive que escolher, fiz Unicamp e não passei. Para meu alívio, porque eu tava naquela fase que eu não sabia o que eu queria. Fui fazer cursinho. E aí durante o ano do cursinho, eu fiz uma orientação vocacional na época. E aí começou a mostrar de fato uma tendência maior para a área de exatas, que sempre foi assim minha grande paixão. Mas com um lado artístico, engraçado, né? Um lado artístico olha, muito aguçado e tal. Me lembro muito do meu teste vocacional ter Mas dado... tinha que ter um lado artístico essas aí, né? duas Fazendo esse monte de coisa. Pois é. Aí foi quando eu resolvi que eu ia fazer a área de exatas. E aí eu fiz arquitetura na Federal, que era só tinha arquitetura naquela época na Federal. Acho que no outro ano abriu na Unifax, mas na época era só na Federal. E fiz engenharias.
Aí fiz engenharia civil, engenharia elétrica, você via que eu não sabia muito bem o que eu queria ainda, né? Normal. Aí passei em tudo, rezando para passar só em uma, para não ter que escolher, passei em todas. Aí, por uma questão de conveniência, eu falei, não, vou cursar federal, para ver qual é de arquitetura. E aí, minha primeira faculdade foi arquitetura. Eu comecei a cursar, depois de 2 anos cursando, só para fechar o tema vestibulares, eu estava naquela de, poxa, não sei não se é isso que eu quero. Eu gostava do curso, mas não me sentia com a aptidão. Gostava, mas não amava, né? E eu sempre fui muito intensa nas minhas coisas. Então, quando eu faço algo que eu não sinto assim, que eu consigo me destacar, ou que eu sinto muita paixão por aquilo que eu estou fazendo, eu geralmente me provoco, me questiono, me cobro. E foi quando uma grande amiga minha estava fazendo faculdade de administração. E aí ela me provocou, ela falou, Mila, por que você não faz administração? Eu acho sua cara. É muito acho amplo, administração né? sua Então, cara. realmente tem tudo a ver contigo. Você consegue, você olha, aprende várias coisas e tal. Você devia fazer administração e tal. Aí eu comecei a pensar, eu falei, será? Aí fiquei naquela, fiz vestibular, 2º ano de faculdade que eu já fazia de arquitetura, fiz vestibular para administração numa faculdade particular, na Rui Barbosa, e passei noturno, fiz noturno propositadamente. E aí comecei a cursar as 2 faculdades e acabei que eu concluí aí, me formei administradora e quase arquiteta, porque eu não terminei, eu fiz toda a faculdade, super bem, diga-se de passagem, mas não fiz o TCC. Aí a gente pode contar depois porque, enfim, fui trabalhar, me mudei, isso aí né? faz parte, né? É isso aí. Assim, mas fiz um monte de vestibular se encontrar. mesmo. E depois, né, de fazer a administração, você já começou a trabalhar? Trabalhou já estudando? Como é que foi esse início de carreira profissional mesmo seu? Bom, eu estagiei como arquiteta ainda antes, ou não me lembro se antes ou se durante o iniciozinho da faculdade de administração. Eu estagiei em escritório de arquitetura. E aí, quando eu tinha já um tempinho em administração, 1 ano e meio e tal, eu fiz o processo de trainee da Gerdau e trabalhei na Gerdau como estagiária trainee. Foi meu primeiro emprego assim numa grande empresa. Trabalhei, nem sei mais, tem que olhar meu currículo para me lembrar, sei lá, 1 ano, 1 ano e meio na Gerdau. E depois que aí fiquei na Gerdau, aí me formei. Quando eu me formei, eu entrei na Neoenergia, fui trabalhar na área de compras da Neoenergia e continuei fazendo trainees de grandes empresas, que minha ideia sempre foi trabalhar em grandes empresas, assim. Durante a faculdade de administração e tal, eu queria isso, era o que eu queria. Eu falei, não, eu quero trabalhar numa grande empresa. E aí, em 2005, quando eu terminei a faculdade de administração, eu passei no trainee da construtora Odebrecht. Olha que bacana. Passei no trainee, foi onde eu passei assim, a maior parte da minha vida profissional, privada, uma grande escola. E aí eu passei em 2005 no trainee da Odebrecht, iniciei a carreira lá em 2006, já saindo de Salvador. E aí minha primeira experiência na Odebrecht foi numa obra com a Vale do Rio Doce, no interior do Pará. Odebrecht, imagino que você tenha viajado aí bastante. Né? Aí sim, começou minha peregrinação pelo Brasil. Mas aí comecei lá no Pará, onde eu morei 1 ano. E vai para muitos interiores, né, Mila? Acaba indo para muitos lugares. Dependia muito do setor, da área que A Odebrecht era uma empresa, eram várias empresas numa empresa só. É um grupo mesmo. E aí, como eu entrei pela construção pesada, pela construtora, minha vivência inicial foi toda em obra. E aí sim, em algumas cidades do interior. Então eu morei 1 ano lá em Carajás. Na verdade, eu morava em Parauapebas, que é uma cidade, né? Que era a cidade próxima ali da Serra dos Carajás, que era onde tinha a obra. Aí foi uma super experiência aí, inicial de carreira. Aí de lá eu fui para Recife, de Recife eu fui para São Paulo, de São Paulo eu fui para o Rio. Nossa. E aí do Rio foi que eu voltei para Salvador. Foram alguns anos aí, 12 anos de Odebrecht e 12 anos aí rodando o Brasil. E nessa tua jornada, né, pela Odebrecht, você passou em vários setores? Como que foi? Sim, eu comecei, como eu falei, como a gente chamava, no chão da fábrica. Comecei em obra, na área financeira mesmo,
de obra. Aí, ainda ali na obra, eu passei por todos os setores da área financeira. Então, trabalhei em contabilidade, contas a pagar, tesouraria, passei por todos os setores ali da área financeira, ainda lá na obra. Aí, quando foi no final do ano, assim, depois de quase um ano que eu estava lá, eu fui convidada pelo diretor que cuidava da consolidação das obras do Nordeste para me mudar para... Era como se fosse uma sede da Odebrecht em Recife, onde a gente consolidava as informações das obras do Norte e Nordeste. Aí eu fui para Recife, onde eu morei 2 anos. Fiquei trabalhando ainda na área de construção pesada, mas já não mais na obra, agora fazendo essas análises contábeis e tal, consolidadas, que a gente chamava, das obras do Norte e Nordeste. Depois de 2 anos, a Odebrecht passou por uma grande reestruturação e esse diretor que cuidava do Norte e Nordeste foi convidado para ir cuidar do Brasil, da consolidação das obras do Brasil, e me levou com ele. Aí a gente foi para São Paulo, porque o escritório central ficava em São Paulo nessa época, mas a gente já foi para São Paulo sabendo que a gente não ficaria em São Paulo, a gente ia passar uma temporada, porque na época era vice-presidente que tinha sido definido para cuidar de todo o Brasil, da construtora, que eu ainda era construtora, queria botar esse escritório para rodar no Rio de Janeiro. A gente ficou em São Paulo, uns 8, 9 meses morando lá, enquanto o escritório do Rio se preparava para receber essa nova equipe. E aí de lá, de São Paulo, eu fui para o Rio. Fiquei ainda um tempo nessa área de consolidação financeira, contábil, das obras Brasil. Foi quando eu recebi um convite. Na verdade, eu queria viver uma experiência nova e o bom da empresa era que a gente podia mudar completamente a nossa atividade sem sair. É muito legal, né? Sem sair da empresa. Então o pessoal me pergunta assim, quando você trabalhava lá, seu plano de vida e carreira era o quê? Eu falei, eu não pensava em sair. Não pensava. Porque eu via que dentro do próprio grupo eu conseguia mudar bastante as atividades e ter vários conhecimentos diferentes sem precisar sair necessariamente do grupo. Aí eu fui e comecei a provocar que eu queria mudar, que eu queria... eu sempre fui muito inquieta, assim, querendo conhecer coisas novas, me desafiar. E aí cavei lá uma oportunidade de ir para o setor. Na época o Rio estava bombando de projetos estruturados, assim, de concessões, PPPs, Olimpíadas. Deixa eu te perguntar uma coisa, só quebrando aqui um pouco o teu raciocínio. E nessa vida, né, assim, sempre mudando, sempre indo para... Eu vi que você é bem focada, né, sempre foi bem focada na tua carreira. Como é que ficavam os relacionamentos? Bom, eu fui bem focada na minha carreira, principalmente nessa fase da minha vida aí que a gente está conversando. Sim, eu sempre fui uma pessoa que, desde muito jovem, tive essa coisa da carreira, né, como prioridade. Muito influenciada, engraçado, pelas mulheres da minha família, embora todas elas, minhas 2 avós, né, e minha mãe, foram mulheres. Minha mãe teve uma carreira por um período, mas a gente ainda pequeno, quando a gente se mudou para Conquista, ela era da área de tecnologia, década de 80, imagine. Nossa, eu não tinha emprego para ela, né? A gente foi para Conquista por causa de meu pai, e ela acabou largando a carreira dela. Minhas avós também nunca trabalharam, mas sempre foram mulheres que me ensinaram o poder da independência. Então eu cresci muito com esse objetivo de minha carreira era a minha prioridade. Até bem assim, 30 e poucos anos eu não pensava em outra coisa. Casar, ter filho. Não, mas aí calma. A gente está contando 2 coisas aqui, deixa eu ir pro lado pessoal agora. Desde 2005 eu tinha aí um relacionamento já com meu atual marido, que no início era rolo, depois virou um namorado à distância e hoje é marido. Eu brinco que a gente namorou 6 anos até casar, mas foi assim, tipo, líquido 6, bruto um pouquinho mais, entendeu? Teve uns términos no meio. Você trouxe toda a sua experiência da exatas. Eu sou bem exatas, Bruto foi mais, mas líquido foram 6. A gente namorou à distância aí, foi um desafio, mas um caso de amor que deu certo aí. Que bom. A gente se conhecia desde a época do cursinho, se reencontrou aí em 2005, nas festas de São João aí do interior. E aí tivemos um rolo. Como eu estava indo embora pela Odebrecht, a gente não assumiu nenhum compromisso, mas toda vez que eu vinha aqui a gente se encontrava e tal. Acabou que a gente começou a namorar à distância. E em 2012, em maio de 2012, a gente se casou. Um pouquinho antes, eu já estava no Rio, eu fui para o Rio em 2008.
E eu já estava no Rio, e um pouco antes, entre idas e vindas, a gente já tinha tido uns términos, já tinha voltado e tal. Da segunda vez que a gente voltou, a gente já voltou com esse compromisso de Que legal. organizar a vida para ficar junto. Ele era empresário, ainda tem uma empresa na área de licenciamento, estudo de impacto ambiental aqui na Bahia, e eu me mudando aí nessa minha trajetória de vida aí, empresarial. E aí, já no Rio, a gente ficou noivo, um ano antes, e ainda em 2011, a gente se casou em maio de 2012, aí em 2011 ele se mudou para o Rio, ele organizou profissionalmente a empresa, fazia sentido a empresa dele abrir uma filial no Rio, porque o setor que ele trabalhava era um setor que no Rio estava com muita... Época de Olimpíadas, tinha muito projeto lá. Imagino. Aí ele uniu o útil ao agradável, combinou com os sócios, abriu uma filial da empresa no Rio e foi para lá estruturar essa filial. E a gente, né, se casou em maio. Se estruturar também. Exato. Se casou em maio, casamos aqui em Salvador, mas já morávamos no Rio. Ele é baiano, filho de gaúcho, mas nascido e criado aqui em Salvador. E aí, em 2012, maio de 2012, a gente se casou. E aí a gente já morava lá no Rio de Janeiro. Ah, que legal. E você tinha vontade de voltar aqui para Salvador? Sempre tive, mas não era uma coisa assim... até então, não era uma coisa que me movia. Eu não acordava e dormia pensando que dia eu vou voltar para Salvador, que dia eu vou voltar para Salvador. Porque, como eu falei, eu era muito focada na minha carreira. Sim. E eu estava num processo... Eu sempre, dentro da Odebrecht, eu tive um processo de ascensão, de crescimento profissional bacana. Então, eu não tinha aquela coisa assim de... Eu tinha saudade de estar aqui, próximo da família, né? Dos amigos, né? Eu tenho uma família muito festeira, muito unida. Tanto do lado de minha mãe, que mora no interior, quanto de meu pai, que mora aqui. Mas não era uma coisa que me movia. Mas eu pensava, sim, principalmente porque, apesar de eu ter esse lado muito carreira, eu queria ter filho. Eu não romantizava. Sim. Pelo contrário, era engraçado que vários momentos assim da minha vida profissional, principalmente quando meu relacionamento foi ficando mais sério e foi começando a caminhar para um possível casamento, eu olhava para minha vida, eu me lembro que minha vida era corrida, ponte aérea, São Paulo, mesmo morando lá, no Rio, eu o tempo todo viajando, eu me lembro que eu olhava para minha vida assim, eu olhava para o lado, olhava para meu Deus, onde é que vai caber uma criança aqui na minha vida? Mas eu sabia que eu ia ter ser mãe, mas não era aquela visão romântica, eu nunca fui assim, sabe? Eu não ficava assim, ai... Meu Deus, eu vou ser mãe de um filho, menina, eu não pensava. Tanto que eu perguntava, você, quando eu engravidei, você pensava que você ia ser mãe de menino ou menina? Eu nunca nem pensei como é que ia ser isso. Porque não era uma coisa que eu ficava romantizando. Aconteceu, né? Eu sempre fui muito prática. Eu falava assim, eu tinha na minha cabeça que eu ia casar e ia ter filho. Mas não parava pra ficar sonhando com esse momento, sabe? Nem tinha tempo, né? Não tinha tempo. E, pelo contrário, quando eu parava pra pensar, eu falava, deixa eu parar de pensar, porque me dava um nervoso, que eu falava, não cabe uma criança aqui na minha vida, que horas não vai caber uma criança aqui nessa minha rotina. E é engraçado, né, como tudo se ajusta, né? Tudo. Eu brinco com minhas primas jovens, ou quando eu ouço alguém falando assim, ai, meu Deus, não tenho condição, ou não tenho condição financeira, ou não tenho condição de tempo, de horário. Eu falei, olha, deixa eu te dizer, se você parar para esperar o momento ideal, que vai vir o Espírito Santo e dizer, tenha seu filho agora, engravide agora, não existe. Não existe. Você se ajeita, o dinheiro você arruma. Eu também, se você perguntar assim, sobrava dinheiro todo final de mês para você pensar em ter filho? Não. Você simplesmente vai mudando suas prioridades, e coisa que você gastava com uma coisa, você começa a não gastar. Seu padrão de vida vai mudando e você vai se adaptando a ele. Exatamente. Minha vida sempre foi muito assim, nada muito planejado. Olha, vou casar, vou ficar tanto tempo casada, depois eu vou ter filho. Não, foi tudo muito... Agora, realmente, o filho... essa coisa de voltar para Salvador era uma coisa que passava pela minha cabeça, porque eu pensava, poxa, olhava para minha vida no Rio, a estrutura que eu ia ter que ter para ter um filho e continuar tendo uma... Então eu sabia que para ter um filho eu ia ter que desacelerar a minha carreira. Então eu tinha para mim que eu queria também chegar num determinado nível de carreira para dar essa desacelerada para ter filho, porque eu sabia que eu queria ter filho. Isso era uma coisa que estava no meu radar ali. Quando você, né, tem essa vontade, você toma essa decisão de ter filho, você tem que ajustar o teu tempo de algum jeito, né? Exato, principalmente a mulher, né? Principalmente a mulher, exatamente. Porque a gente, por mais que hoje a paternidade é algo, eu comparo assim, meu marido com meu pai, né? Não tem meu marido é super presente, né? E comparado com o meu pai, como era assim, em relação a chegar junto, não tem nem comparação. Ele realmente divide comigo ali. Eu tenho um conceito que uma amiga minha me deu para mim, é muito perfeito. Que ela falou assim uma vez pro marido, e eu já falei isso pro meu. Eu falei, olha, entenda que paternidade e maternidade igual empresa. Só que
na paternidade e na maternidade, eu não sou a CEO e você o diretor da empresa, não. A gente é sócio junto. 50-50. Muito bom. Então a responsabilidade que eu tenho é igual a sua. Então não venha igual. me pedir que eu agradeça nada que você está fazendo, não, porque a gente é ó CEO, a gente é ó verdade. sócio. Não é uma empresa onde eu sou CEO e você é o meu diretor, não. Não dá, né? Então essa história de Essa agradecer, responsabilidade porque é eu agradeço que meu marido é um cara, um paizão. Ele não está fazendo mais do que a obrigação dele, que o negócio aqui é empresa 50-50. Eu ouvi esse conceito de uma amiga minha e acho ele maravilhoso. Então, assim, mas independente disso, ainda assim, por uma questão até fisiológica e da natureza, a mulher, né, é mais... Sim. A carreira da mulher, a vida da mulher é mais paralisada e afetada pelo momento da maternidade, principalmente o momento inicial ali dos primeiros anos, você eu diria. começa doando o teu corpo, né? Já começa daí. Então já exatamente. Inevitavelmente, a gente é muito mais impactada, né? Nossa vida é muito mais transformada do que a vida do pai, no caso. Pai, então eu sabia que esse planejamento, por mais que não fosse uma coisa estruturada, essa coisa sempre pairou. Então a vinda para Salvador, voltando para sua pergunta, fazia parte de um pouco disso. Eu falava, ó, que ver aí como é que vai ser, ao mesmo tempo eu não ficava também botando no papel. Sim. Eu não sou uma pessoa muito de ficar planejando, mas vou meio que vivendo, sabe? Sim. E no Rio, você tinha medo da violência? É engraçado você perguntar isso, vamos lá. Eu não fui criada com medo, né? Meu pai é um cara muito, pelo contrário, ele sempre fez questão de fazer com que a gente pudesse vivenciar realidades. Eu nunca minha família não era rica, mas tinha uma boa condição, eu estudei em bons colégios e tal. Não posso dizer que eu fui uma pessoa que passou necessidade de forma alguma. E meu pai sempre foi uma pessoa que veio de uma família, né, que passou por situações de mais humilde, né? Financeira. Então ele sempre fez muita questão de fazer a gente vivenciar, conhecer realidades. Então eu me lembro que a gente vinha passar férias em Salvador, a gente andava de ônibus, a gente andou no trem do subúrbio várias vezes para passear. Entender o cenário, Então ele criou a gente muito assim, entendendo que você vivia numa condição, mas que o mundo não é essa bolha aí não, entendeu? Apesar da gente nem viver tanto numa bolha como eu vejo hoje, mas enfim. Então eu nunca fui uma pessoa com medo, eu nunca tive medo. Quando eu fui morar em Recife estava numa época super violenta e tal, e eu tenho um tio, avô que mora lá, que ligou para meu pai e falou, olha, Mila tá vindo morar aqui é muito perigoso, ligar. Ele me ligou, fez um pânico no telefone comigo, eu falei, meu tio, deixa eu te dizer, eu morava em Salvador, essas coisas que você tá me pedindo para fazer, não parar no sinal de noite, andar de vidro fechado, isso aqui tudo eu já faço. Já faço. Então eu nunca tive medo. E no Rio não foi diferente, assim, eu claro, sabia dos perigos do Rio. Eu morava na Zona Sul, que é uma bolha, vamos falar assim, né? Um mundo à parte no Rio de Janeiro. Literalmente uma bolha. Frequentava, ia para alguns lugares por conta do trabalho. Então eu fazia alguns trabalhos que precisava ir a algumas comunidades, mas sempre muito assistida pela empresa, sempre naquela condição de suposta. E aí, engraçado essa coisa da violência e do medo, porque a violência e o medo e essa coisa do perigo marcou muito minha vida no Rio, porque a minha volta para a Bahia foi por conta de um episódio que aconteceu comigo no Rio, um acidente de trabalho, vou chamar de um incidente seguido de um acidente de trabalho, onde eu sofri um incidente numa comunidade, eu estava trabalhando, visitando uma área de um projeto da empresa, e aí a gente foi, o carro que eu estava foi alvejado por um grupo a gente entrou num lugar que não era para entrar, enfim, é uma história que daria aqui um outro podcast, um podcast inteiro, mas graças a Deus, assim, eu olho para isso como aquela coisa que um mal que veio para bem. Mas você foi atingida? Alguma coisa? Fui, eu fui atingida. Então foi um milagre, graças a Deus, estar aqui para contar a história. Vamos ver assim, né? É isso aí, eu enxergo assim. Foi realmente uma grande, um milagre mesmo. Eu passei por isso, e aí foi por conta desse acidente, e graças a Deus eu estou hoje, né, bem, sim, né, claro. Tenho aí algumas sequelas físicas, mas nada comparado, né, eu agradeço todos os dias a Deus. Sim. Eu sou uma pessoa católica e acredito em Deus e respeito. Sim. Mas eu realmente agradeço muito a Deus, aos meus anjos da guarda, que me livraram, né,
de ter tido alguma coisa, né, mais grave, de ter morrido naquele acidente. E eu fiquei 90 dias afastada por conta do acidente, né, do ferimento, e vim para Salvador, porque como eu fiquei com a mão, foi na mão, né, o tiro atravessou minha mão e me alvejou, mas não penetrou o peito, mas pegou aqui. Eu fiquei com a mão imobilizada há muito tempo, uma mão esquerda, e eu sou canhota. Sim, não tem nem como trabalhar, impossível. Exato. Aí eu fiquei... E sem falar do susto, né? Que você passa um tempo para se recuperar. Não, aí várias outras coisas que daria um podcast a gente contar aqui até hoje, que eu ainda tenho de perrengues por conta desse acidente. Aí eu voltei para Bahia, para ficar aqui enquanto eu me recuperava, teoricamente, para voltar depois. Isso foi segundo semestre de 2012. E no que eu estava aqui em Salvador, passando essa temporada de afastamento, foi quando a Semineto ganhou a primeira eleição. E aí o meu chefe, que ficava em São Paulo, me ligou e falou, a gente tem uns... depois desse resultado das eleições e tal, tem alguns projetos que a Odebrecht vai fazer aí na Bahia, e eu vou precisar de um diretor de investimento, que era o que eu era na época, aí para cuidar dos projetos de Salvador. Você tem interesse em voltar para Salvador? Eu falei, só se for, já tô com a roupa de ir. Só se for agora. Meu marido, coincidentemente, estava precisando voltar, porque a empresa tinha crescido aqui, estava com muito contrato, e o Rio tinha dado meio que uma parada. E aí meio que uniu o útil ao agradável, né? Foi a males que vem para bem. Eu acredito muito que, no final das contas, apesar de tudo, foi uma grande bênção aí, esse meu retorno. Aí eu voltei, início de 2013, para cá, e fiquei na Odebrecht como a diretora de investimentos responsável pela interlocução com o município de Salvador. E aí eu diria que foi, na verdade, ainda no Rio, quando eu comecei a trabalhar nessa área de estudos de PPPs e concessões, eu comecei a ter uma interface grande com o poder público. Imagino. Que até então eu vivia num mundo muito privado ali dentro da empresa. E aí já tinha uns 3 anos que eu tinha ido para essa área de estudos de PPPs e concessões e já comecei a ter muita interface. Então no Rio eu tinha muito contato com secretários, com o prefeito e tal do Rio. E comecei a olhar esse outro mundo aí da área pública. E você pensou em algum momento trabalhar na área pública? Não, até então zero. Meu plano de vida e carreira era todo na área privada, todo na área privada. Mesmo aqui em Salvador, nenhuma intenção, nada. Mas eu digo porque eu realmente comecei a trabalhar para o público aqui, para a Prefeitura de Salvador, ainda pela empresa. E fiquei cuidando do projeto, tinha reuniões com alguns secretários e tal. E passei esses anos aí aqui em Salvador até terminar a primeira gestão, como sendo esse ponto focal, né, dos projetos e tal. E nesse meio do caminho eu tive meus 2 filhos. Olha que legal. Aí já aqui em Salvador, perto da mamãe, família. Já é aí diferente. Aí eu falei, agora começa a fazer diferente. sentido caber um menino aqui na minha vida, uma criança aqui na minha vida. Porque aí minha rotina já era outra, Salvador é uma cidade menor, conseguia almoçar em casa, então... Não, e só o fato de estar perto da família, de ter esse suporte, dá um apoio muito bom. Aí a gente decidiu fazer essa tentativa aí, E aí pronto, eu tive meu primeiro filho em 2014, Felipe, tem 8 anos, e logo depois, no aniversário de 1 ano dele, eu já estava grávida do outro, que é Henrico. Como tudo na sua vida, né? Tudo muito rápido. Sempre tudo muito rápido. Henrico nasceu aí em junho de 2016. E aí, no final dessa primeira gestão aí do prefeito Assemineto, no finalzinho, assim, quando eu estava virando para a segunda gestão, que ele foi reeleito, foi quando eu recebi o convite, por conta, eu acho, muitas vezes, dessa interface que eu tive. Eu conheci alguns secretários, eu recebi um convite do então secretário que tinha saído da prefeitura e estaria voltando para assumir a SEDU, que é a secretaria, na época era a Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo, hoje é Desenvolvimento Urbano único, na época era Desenvolvimento, que era Desenvolvimento Econômico e Urbanismo. E aí Guilherme me convidou para vir para trabalhar com ele, assumir uma diretoria lá na SEDU. E aí pela primeira vez eu fui, digamos assim, eu olhei para a área pública pensando, né? De um jeito Tomei diferente. aquele susto, eu falei, meu Deus do céu, será que eu vou trabalhar na área pública? A empresa não tinha interesse que eu saísse. Então, eu diria assim que foi a decisão, talvez até hoje, mais difícil profissional que eu tomei. Imagino. Porque eu realmente pedi para sair, né? Eu tive que tomar essa decisão de sair para ir para a área pública. Mas ponderei várias coisas, experiência, conhecer outras pessoas, conhecer outra realidade. Sim. Eu estava no auge da minha capacidade produtiva e me sentia super
ociosa lá, né? E achei que era um momento, ouvi alguns dos meus mentores profissionais aí, que até hoje eu consulto nas decisões Sim, importantes isso é super importante. da minha vida profissional. E aí fiz minha ponderação, conversei com meu esposo, enfim, fiz meus prós e contras e achei que era uma experiência bacana de se viver, de, né, conhecer o outro lado da mesa, que eu sempre tive uma interlocução muito E falando com o assim público. de experiência bacana do teu lado, que super legal do setor público como contratar uma pessoa como você, né? Porque assim, não falando mal do setor público jamais, mas assim, a gente sabe que às vezes tem muitos cargos, né, que não tem pessoas tão capacitadas, e você é super mega power turbo. Pois é, eu acho que primeiro, uma característica desse grupo político, Sim. que eu, né, faço parte até hoje, Sim. embora tenha saído por um período depois dessa minha primeira vinda, eu posso contar aqui um pouquinho, mas é um grupo político que aposta muito nisso, na competência, na capacidade de gestão mesmo, Sim. das pessoas que estão à frente das principais pastas ali da prefeitura. Eu nunca trabalhei no Estado, minha única experiência é na prefeitura, é na área pública municipal. E eu brinco que a prefeitura... Você não tá bebendo. Tô falando, não tô bebendo. Né? Se hidrate. Prefeitura é chão de fábrica, é síndico de prédio, sabe? O problema tá ali e você tá junto dele. Eu brinco que governo do Estado, embora eu nunca tenha trabalhado, a sensação que eu tenho é uma coisa meio gasosa e abstrata, sabe? Porque assim, governo... Mas a prefeitura não, a prefeitura tá ali, na verdade, pro assim, bem e pro mal, o que você faz tem um impacto direto na vida da pessoa. O buraco na rua, é o emprego, Então, são coisas que eu acho que são coisas que me motivam, essa coisa de enxergar a transformação que o meu trabalho pode fazer na vida das pessoas. Isso é diferente do público pro privado. Isso é muito bacana. E assim, só trazendo um pouco dessa tua fala, aqui no Brasil, assim, a gente tem um país de tamanho continental, né? Então, se a gente for comparar até com outros países, a gente, sei lá, Portugal, tamanho de São Paulo. Então, assim, quando a gente fala do governo, né, de um estado, se dispersa muito. Né? Então, realmente, um prefeito ele vai fazer sempre muito mais, ele está muito mais perto ali dos problemas da sociedade, né, e de resolver realmente isso. Eu sou muito grata, assim, eu digo que a Odebrecht foi uma grande escola e a prefeitura, assim, acho que são as duas grandes escolas da minha vida profissional, sem dúvida nenhuma, apesar de eu ter passado por outras empresas e tal, foram a prefeitura e foi a Odebrecht, porque realmente são aprendizados e transformações pessoais, assim, que você vive todos os dias, sabe? E eu vou falar uma coisa muito pessoal aqui. Eu sou cearense, né, e morei aqui na Bahia por algum tempo, e para mim existe uma Salvador antes e outra depois do ACM. E eu não sou nada ligada à política, né? Mas assim, o que eu percebi vindo de fora, né? E vendo esse cenário, né? Anterior e depois. Com certeza. É um gestor maravilhoso e é o que a gente estava dizendo. É um grupo político que sempre teve essa visão de trazer pessoas competentes e capazes até um pouco acima da questão política, sabe? Eu percebo que claro que prefeitura é feita de política, está na política, claro. e é importante que esteja, né? Não se faz transformação na vida das pessoas sem política, mas sempre foi uma gestão, desde a primeira experiência que eu tive com o prefeito Semineto e hoje com o prefeito Bruno Reis, que prioriza, né, a capacidade de gestão em detrimento, muitas vezes, de questões políticas específicas, de ações políticas possíveis. E eu acho que o resultado a gente vê na cidade, né? A gente vê, de fato, na transformação. E de fato, estar hoje na área pública, para mim, tem muito mais a ver com propósito e capacidade de transformação do que qualquer outra coisa. Porque desde que eu saí da área, da minha decisão de sair da área privada, minha decisão foi muito mais lastreada nisso do que qualquer outra coisa. Eu acredito, super acredito. Financeiramente nunca foi superior, em termos de... Tem vários outros aspectos que foram prejudicados em relação ao que eu tinha. Mas eu acho que poder estar devolvendo para a cidade que eu nasci e que eu espero que meus filhos possam crescer, ficar, trabalhar, se desenvolver, é algo que está acima de qualquer tipo de ganho financeiro
financeiro ou de status que você possa ter. Eu realmente Construir gosto um futuro, muito. né? É participar da construção de um futuro. Com certeza. E assim, minha primeira experiência foi na Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo. Eu coordenei na época. Eu fiquei 1 ano como diretora de desenvolvimento urbano. Depois eu fui ser subsecretária. E durante esse período eu estruturei junto com o secretário e com a equipe, claro, e fiquei como coordenadora do programa de desenvolvimento econômico da segunda gestão do prefeito Semineto, que foi o Salvador 360, que foi um trabalho que me deu assim um conhecimento enorme, porque o Salvador 360 era um programa que envolvia 360 ações diversas voltadas para o desenvolvimento econômico da cidade. Nossa. Então eu tinha uma interface com todas as secretarias, porque tinha ações no 360 de todas as secretarias. E eu me lembro que o prefeito Semineto, gestor intenso e duro como era, ele me botava para ficar acompanhando, cobrando dos secretários das ações. No dia da reunião de planejamento estratégico, no final, ele passava a palavra para mim, para que eu falasse o que estava atrasado do programa. Então, foi uma experiência, assim, realmente, eu sou muito grata ao setor público e, no caso, as pessoas, né, que me trouxeram, no caso, que foi o então secretário e atual presidente do Bahia, Guilherme Belitani, foi quem me trouxe, e principalmente ao prefeito Semineto e hoje ao prefeito Bruno Reis, que foram, eu diria assim, as 3 pessoas, né, responsáveis os 2 primeiros pela minha primeira vinda, porque aí, eu não contei esse pedaço da história, em 2019, meus filhos eu estava na prefeitura já desde 2017, eu comecei a vivenciar uma situação de, primeiro, meus filhos pequenos me demandando muito em casa, presença, eu muito ausente, né, trabalhando muito, Sim. porque eu brinco com meus amigos da área privada, eu falei, se vocês acham que vocês trabalham muito, passa uns 6 meses na prefeitura que você vai ver o que é trabalhar muito, não tem comparação com nada. E ó que eu saí, eu entrei na empresa privada, trainee, saí diretora, né, e entrei na prefeitura diretora, hoje eu sou secretária. Não existe nada, nenhum lugar que você trabalhe mais na minha cabeça do que prefeitura. E eu trabalhava muito, 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 e aí meus filhos precisando de mim, eu precisando... O que eu senti naquele momento que eu saí em 2019 da gestão, foi uma necessidade, como eu nunca tinha sentido antes, de ser dona da minha hora. Gente, sabe? Eu precisava ser dona do meu tempo. Eu falava, eu preciso sair, eu preciso tomar, porque desde que eu comecei minha vida profissional muito nova, eu nunca fui dona da minha hora, porque eu sempre trabalhei para alguém, então eu sempre tinha que cumprir horário, E eu com os filhos pequenos, os meninos precisando mesmo de mim. E aí eu comecei também a receber alguns convites para uns projetos interessantes na área privada. E eu me lembro que eu fui conversar, Guilherme tinha saído já, eu fui conversar com o Neto, com a Semineto. Foi uma conversa difícil para dizer a ele que eu ia precisar, né, sair, não tinha nada a ver com o grupo, pelo contrário, mas que era uma questão pessoal mesmo, de minha condição de mãe, aí, de 2 menininhos pequenos que estavam realmente precisando de mim. Claro, tinha algumas oportunidades na área privada, mas o principal era realmente essa demanda de ser dona da minha hora. Eu precisava me sentir dona. Mas isso, da minha assim, hora. eu acho que quantas pessoas não passam por isso, né? Em algum momento da vida, da gente ser dona Porque esses pratinhos que a gente equilibra aí. Exatamente. Chega um momento fáceis. Que é justamente isso, é esse equilíbrio da vida, né, que acaba não tendo, desequilibrando, e a gente precisa disso. Mas eu acho que é bom a gente passar por isso, porque a gente exercita a gratidão, exercita, né, as nossas conquistas. Sim. Também por isso. E é como a gente falou em outro momento, né? Tudo na vida se ajusta. Dá-se um jeito. Passei 2 anos fora, com grandes aprendizados, empreendendo, trabalhando em projetos e em empresas que a gente... Enfim, que eu recebi convites, trabalhando em algumas consultorias e tal, cuidando dos meus filhos, dona da minha hora. Atravessei o primeiro ano de pandemia em casa, online. Mas foi picada pelo bichinho do setor público e voltou. Aí no finalzinho de 2020, eu recebi uma ligação do prefeito, então recém-eleito prefeito Bruno Reis, que me convidou de novo, falou que estava criando uma secretaria para trabalhar, focar. Ele entendia que Salvador precisava, nesse momento, de uma equipe, de um time, pensando projetos de desenvolvimento econômico, voltado para desenvolver a cidade, para levar a cidade para um outro patamar econômico, e que o nome que ele e o grupo lá, enfim, tinha imaginado, que tinha a cara dessa pasta, merecidíssimo, era o meu. E digo para você que eu já tinha na gestão anterior recebido um convite, não diretamente, mas uma sondagem de assumir uma secretaria, e eu não queria. Eu sou uma pessoa muito de mão na massa,
e de bastidores, menos de vitrine e mais de bastidores. Então, esse convite de Bruno foi uma outra decisão difícil, não tão difícil quanto a de sair da Odebrecht, mas eu pedi a ele uns dias, eu te dou, aí eu me lembro quantos dias eu falei, me dê 2 semanas, ele de jeito nenhum. Porque, de fato, eu não queria essa vitrine, sabe? Eu tinha muito receio e tal. Eu gosto muito do trabalho público, eu gostava do resultado, do trabalho. Da transformação. Eu não fazia questão da vitrine, sabe? Porque minha ideia, meu desejo de vir para a área pública tinha a ver muito mais com a coisa do resultado que eu poderia causar com o meu trabalho do que necessariamente por ser vitrine, por estar numa vitrine XYZ. Aí ele me seduziu principalmente com os projetos que ele detalhou para mim que queria que eu tocasse, que de fato sempre foi muito o que me moveu, o desafio, o projeto, a capacidade que esses projetos têm de transformar a vida das pessoas e de gerar impacto de forma ampla, porque na área privada a gente transforma no máximo a vida de quem está diretamente conectado à empresa, ponto, né? Tem uma limitação. Ou daquele universo que vive, ou que fornece ou que vive da empresa. Na área pública municipal, não. Você transforma a vida de milhares de pessoas. Isso é realmente algo muito transformador. Exato, é muito bacana. E aí eu vim com frio na barriga, achando que não ia dar conta, morrendo de medo. Mas hoje estou super satisfeita, né? Acho que tenho conseguido fazer entregas muito importantes. Tenho trabalhado em projetos assim extremamente transformadores para a cidade. Tenho muito orgulho do time que trabalha comigo, da equipe que está comigo, do grupo, como não só diretamente na secretaria, mas dos outros gestores, das outras pastas que fazem parte desse time, dessa gestão. Tenho muito orgulho do prefeito, da vice-prefeita Ana Paula, da idoneidade, da seriedade, da equipe. Isso é muito bom, e do né? Quanto principalmente no setor público, quando você consegue ter esse orgulho, admirar as pessoas. E de você ver o quanto que a gente é movido ou de fato transformar e mudar a vida das pessoas. Isso realmente foi o setor público que me deu essa sensação, sabe? Essa sensação eu não tive, nunca vivenciei no setor privado. E o setor público é isso todo dia. Você ouvir, como a gente já ouviu lá no SIM, lá na secretaria, uma pessoa voltar lá no atendimento e dizer assim, você não se lembra de mim, um senhor chegou para um atendente não, você falou assim, você não se lembra de mim não, mas eu nunca vou me esquecer de você. Eu tenho 2 anos procurando emprego e eu vim aqui, você acreditou em mim, eu estou voltando aqui para te mostrar o crachá do trabalho que eu consegui depois de 2 anos. Gente. E eu vou conseguir pagar minhas contas e criar meus filhos. Então isso não tem dinheiro que pague. Não tem. Isso tem um valor que é imensurável. Com certeza. E é muito gratificante. Mila, muito obrigada. Que papo inspirador. Parabéns pela tua história. Nossa, não tem nem palavras para expressar, né, a grandiosidade. Obrigada. Obrigada a você pela oportunidade de contar um pouquinho aí dessa Mila que às vezes o pessoal acha que caiu de paraquedas onde está hoje, mas que tem uma história longa aí que a gente não chegou nem na metade. Vamos beber, viu? Porque brindar sem beber não pode. É isso, pessoal.